Desde os primeiros anos da sua formação política, Adolf Hitler concebeu o comunismo não só como um adversário ideológico, mas como uma força destrutiva capaz de aniquilar aquilo que ele entendia como civilização europeia. Esta hostilidade nasceu nas ruas convulsivas da Alemanha do pós-guerra, quando o jovem veterano testemunhou greves, insurreições e confrontos entre grupos revolucionários e unidades paramilitares. Esses episódios impressionaram-lhe a ideia de que o bolchevismo era sinônimo de caos interno e decadência nacional. No entanto, essa rejeição inicial foi radicalizada quando Hitler começou a construir uma visão ideológica coerente, misturando nacionalismo extremo, racismo pseudocientífico e conspiracismo. Em Mein Kampf, publicado em 2 volumes entre 1925 e 1926, Hitler definiu o comunismo como uma doutrina da destruição destinada a desintegrar os alicerces da sociedade. A sua análise não se limitou a um antagonismo político. Fez dele um inimigo absoluto, inseparável da ideia de uma suposta conspiração judaica internacional. Segundo a sua narrativa, o marxismo não emergiu como uma teoria econômica ou social, mas como uma ferramenta com a qual os judeus procuravam subjugar as nações europeias, enfraquecendo a sua identidade, cultura e capacidade de resistência. Este quadro conceptual transformou o comunismo num inimigo quase metafísico, uma ameaça que agia de dentro e de fora, capaz de infiltrar sindicatos, universidades, partidos políticos e órgãos estatais. Quando Hitler analisou a Revolução Russa, interpretou-a como a confirmação das suas teorias, afirmou que o sucesso dos bolcheviques demonstrava como uma minoria organizada podia tomar conta de um Estado enfraquecido, destruindo a sua elite natural e substituindo-a por um regime que, segundo ele, agia contra os interesses da comunidade racial. No seu pensamento, a URSS não representava apenas um modelo político diferente, mas a primeira experiência de uma força global destinada a expandir-se. O triunfo bolchevique de 1917 foi reinterpretado como o início de uma ofensiva planetária liderada por Moscovo, sob a influência decisiva de figuras que Hitler descreveu como inimigas étnicas. Com essa leitura, a própria existência da União Soviética tornou-se um desafio histórico ao qual a Alemanha teve de responder. O Partido Nacional Socialista rapidamente adotou este discurso como parte central da sua propaganda. Nas décadas de 1920 e início dos anos 1930, os jornais do partido, especialmente o Völkischer Beobachter, repetiram incansavelmente a imagem do comunismo como uma praga importada que corrompia tudo no seu caminho. A ascensão do nazismo foi ajudada em parte pelo medo generalizado de uma revolução semelhante à russa. Crises econômicas, lutas de rua e a deslegitimação do sistema democrático alimentaram esta percepção. Hitler compreendia que ligar os seus adversários ao comunismo era uma estratégia eficaz. Fê-lo com a social-democracia, com a imprensa crítica e com a própria República de Weimar, que descreveu como uma criação impotente destinada a abrir a porta ao marxismo. Uma vez no poder em 1933, a perseguição aos comunistas foi imediata. O incêndio do Reichstag tornou-se o pretexto para desencadear uma campanha de detenções em massa contra líderes do KPD, militantes sindicais e ativistas antifascistas. As primeiras instalações de detenção, como Dachau, estavam repletas de opositores políticos cuja principal identidade era a sua afiliação comunista ou socialista. Para Hitler, essa purga inicial era necessária para garantir a estabilidade do novo regime, mas também para preparar o país para um confronto futuro muito maior. O comunismo interno teve de ser destruído antes que qualquer expansão externa pudesse começar. O discurso anticomunista de Hitler também foi projetado na política internacional. Do seu ponto de vista, cada movimento diplomático da URSS fazia parte de uma estratégia global destinada a enfraquecer a Europa. Mesmo quando a Alemanha assinou pactos comerciais ou acordos táticos com Moscovo, Hitler interpretou-os como medidas transitórias. Para ele, nenhum acordo com a URSS podia ser permanente porque as bases ideológicas de ambos os sistemas eram incompatíveis. Declarava-o frequentemente nos seus discursos: o bolchevismo é o inimigo mortal da Alemanha. A aparente calma diplomática não alterou a sua convicção de que o conflito seria inevitável.
O seu desprezo pelo comunismo intensificou-se à medida que a Alemanha expandia as suas fronteiras e se preparava para uma guerra total. Ao anexar a Áustria em 1938, ocupar os Sudetos e depois destruir a Checoslováquia, Hitler justificou essas ações apresentando-as como ações preventivas contra a influência soviética. Na sua perspectiva, qualquer região permeável ao comunismo constituía uma ameaça para a Alemanha. Ambição racial e o mito do espaço habitável, Lebensraum. A ideia de espaço habitável não foi um pensamento tardio ou uma adição retórica ao projeto nacional-socialista. A partir de meados da década de 1920, Hitler articulou uma visão do mundo baseada numa concepção darwinista extrema, onde as nações competiam por recursos finitos. Nesta leitura, os povos não prosperavam por acordos diplomáticos ou comércio, mas pela força biológica. Apenas aqueles capazes de expandir-se sobreviveram. Os outros estavam condenados a desaparecer. A partir desse quadro, Hitler idealizou um futuro em que a Alemanha voltaria a tornar-se uma grande potência através da conquista territorial a leste. Esse território, segundo ele, estava historicamente destinado a tornar-se o espaço para o crescimento da raça ariana. O conceito de Lebensraum teve raízes anteriores na geopolítica alemã, especialmente nas teorias do geógrafo Friedrich Ratzel e do general Karl Haushofer. Argumentavam que as potências emergentes precisavam de grandes territórios para garantir o seu desenvolvimento. Embora Hitler tenha absorvido estas ideias na sua concha acadêmica, transformou-as radicalmente ao misturá-las com a sua visão racial. Para ele, o espaço habitável não era apenas um requisito estratégico, mas uma missão histórica do povo alemão. A nação teve de expandir-se por necessidade biológica. Esta expansão não foi alcançada através de pactos internacionais, mas sim de guerra. O Oriente, especialmente a Ucrânia, a Bielorrússia e o Cáucaso, parecia um mundo a conquistar, não um parceiro político. Desde os seus primeiros discursos, Hitler afirmou que a Alemanha tinha sido injustamente cortada pelo Tratado de Versalhes. A perda de regiões agrícolas, colônias e territórios industriais foram, para ele, um ato deliberado destinado a sufocar o desenvolvimento do país. A promessa de recuperar o orgulho nacional só poderia ser cumprida através de uma expansão massiva. Quando a economia alemã começou a recuperar sob o domínio nazi, Hitler interpretou esse processo como confirmação de que o povo alemão estava pronto para reivindicar um destino maior. Na sua opinião, a Europa de Leste era o cenário natural para esta reivindicação, pois viviam aquilo que considerava povos inferiores, incapazes de desenvolver plenamente os seus territórios. O regime nazi planeou esta expansão mesmo antes de Hitler iniciar as suas grandes conquistas. A partir de meados da década de 1930, órgãos como o Gabinete de Política Racial do partido e a SS elaboraram os primeiros projetos de um futuro império agrícola alemão no leste. Heinrich Himmler desenvolveu o que mais tarde ficaria conhecido como o Generalplan Ost, um programa gigantesco que previa o deslocamento, expulsão ou eliminação de dezenas de milhões de habitantes na Polônia, Ucrânia e oeste da Rússia. O objetivo era transformar estas regiões em espaços de colonização alemã, onde as cidades seriam reduzidas e o campo reorganizado para produzir alimentos para o Reich. A ideologia racial definiu todos os aspectos do projeto, desde a administração dos territórios até a seleção dos futuros colonos. Para Hitler, o controle da Ucrânia era fundamental. Desde o século XIX, os estrategas alemães consideravam essa região como o celeiro da Europa. As suas férteis e extensas terras negras eram vistas como a solução para o problema alimentar alemão, agravado pelo crescimento populacional e pela dependência das importações. Na perspectiva nazi, a agricultura ucraniana deveria sustentar tanto a população do Reich como as necessidades da Wehrmacht durante a guerra. Além disso, a posse deste território quebraria a influência britânica, que dependia do seu domínio marítimo para controlar as rotas comerciais globais. Ao apoderar-se dos recursos do leste, a Alemanha poderia prevalecer sobre os aliados ocidentais num conflito prolongado. O mito do Lebensraum também foi projetado no Cáucaso e na Ásia Central. Hitler acreditava que o futuro do Império Alemão dependia do acesso direto aos grandes campos petrolíferos soviéticos, particularmente aos de Baku.
Sem petróleo, a guerra moderna era impensável. Para sustentar as suas campanhas militares, a Alemanha precisava de combustível para aeronaves, veículos e tanques. O petróleo romeno era insuficiente. Por esta razão, o Oriente oferecia uma promessa sedutora, um império autossuficiente, independente dos mercados internacionais e capaz de sustentar uma guerra global. A dominação do Cáucaso não só supriria esta necessidade, como privaria a URSS de um dos seus pilares estratégicos. A estrutura racial do projeto incluía uma ideia mais profunda. A superioridade cultural alemã justificaria a reorganização completa do território conquistado. Os eslavos, segundo a ideologia nazi, deveriam ser convertidos em mão de obra servil, deslocados ou eliminados para permitir o estabelecimento de colônias alemãs. Esta visão foi repetidamente explicada por Hitler nas suas reuniões com o alto comando militar. Insistia que a guerra contra a URSS seria diferente de todas as anteriores. Não procurava apenas derrotar um exército, mas transformar o mapa demográfico da Europa. Os territórios ocupados deveriam ser germanizados através da expulsão em massa dos seus habitantes, da destruição das instituições locais e da criação de uma ordem colonial inspirada nos modelos coloniais britânicos e americanos, mas levada a um extremo racial. Hitler via o desafio histórico da Alemanha em termos quase míticos. Afirmou que o povo alemão deveria comportar-se como uma potência conquistadora e assegurou que o Oriente era um espaço vazio em termos políticos, pronto a ser reclamado. A retórica de Hitler sobre a necessidade biológica da expansão penetrou profundamente em setores do exército e na juventude doutrinada pelo partido. Campanhas de propaganda mostraram mapas que representavam a futura Grande Alemanha, estendendo-se do Báltico aos Urais. O projeto colonial não foi visto como um ataque injustificado, mas como o cumprimento de um direito histórico retirado à nação. A obsessão em destruir o inimigo da alma alemã. A visão de Adolf Hitler sobre a União Soviética transcendeu o político, o território e até o militar. Para ele, o bolchevismo não era apenas um sistema rival, mas uma personificação do mal que ameaçava o próprio coração do que considerava a essência espiritual e racial da Alemanha. Esta interpretação transformou o conflito em algo mais do que uma simples disputa entre potências. Transformou-o numa cruzada destinada a definir quem teria o direito de dominar o futuro. Hitler afirmava que a Alemanha representava o cume da civilização europeia e que o comunismo, pela sua origem e propósito, era a sua antítese absoluta. Nesse confronto, imaginou uma luta pela sobrevivência da alma do continente. Desde meados da década de 1920, Hitler repetiu nos seus discursos que a raça ariana era o motor criativo da humanidade e que a sua missão histórica era proteger a Europa de forças que, segundo ele, procuravam destruí-la por dentro. Ao interpretar o comunismo como um movimento antinatural movido por interesses ocultos, Hitler reforçou a ideia de que a URSS era um inimigo cuja origem estava para além do político. Ele concebia-a como uma ameaça quase metafísica que operava em dois níveis, enfraquecendo as sociedades internas através da subversão ideológica e estendendo a sua dominação territorial a partir do exterior para esmagar estados que não se submetiam a ela. Esta dualidade, segundo Hitler, representava uma armadilha mortal para a Alemanha. Na sua narrativa, o bolchevismo era impulsionado por um grupo que considerava etnicamente estranho ao povo russo. Afirmou que Lenin, Trotsky e outros líderes da revolução tinham agido como agentes de uma conspiração mundial, destinada a destruir a ordem natural. Desta visão surgiu a ideia de que o povo russo não era o verdadeiro inimigo. Antes, foi vítima dos seus supostos líderes não russos. Esta crença, embora profundamente antissemita e infundada, moldou a estratégia nazi. A guerra deveria ser dirigida não só contra o Estado soviético, mas contra aqueles que Hitler considerava seus arquitetos intelectuais. Essa lógica levou-o a declarar repetidamente que o bolchevismo deveria ser arrancada, uma linguagem que antecipava a brutalidade com que a campanha se desenrolaria no Oriente. Quando Hitler assumiu o poder em 1933, a ideia de uma guerra contra a URSS tornou-se um objetivo a longo prazo.
Embora precisasse consolidar a sua supremacia interna e evitar conflitos prematuros com as potências ocidentais, a sua retórica insistia que o inimigo final residia em Moscovo. Durante os primeiros anos do regime, a propaganda nazi apresentava imagens do comunismo como uma força degenerativa que ameaçava o modo de vida alemão. Cartazes, filmes e discursos retratavam o bolchevismo como uma horda destrutiva que avançava sobre a Europa com intenções genocidas. Essa narrativa reforçava a ideia de que o confronto com a URSS seria inevitável e que a Alemanha deveria preparar-se para um conflito sem precedentes. A alta cúpula da Wehrmacht também adotou esta visão, embora em muitos casos por conveniência política. Generais como Walter von Brauchitsch e Franz Halder partilhavam a ideia de que a Alemanha deveria expandir-se para leste para evitar a sua estagnação estratégica. No entanto, a obsessão de Hitler acrescentou uma dimensão espiritual ao projeto militar. Ao apresentar a URSS como o inimigo supremo, Hitler procurou transformar a futura guerra num conflito redentor, destinado a libertar o mundo do comunismo. Muitos oficiais do exército, influenciados por anos de doutrinação e propaganda, aceitaram esse objetivo como uma missão histórica. A rivalidade tradicional entre a Alemanha e a Rússia foi reinterpretada como um destino inevitável que teria de ser resolvido por armas. A guerra contra o bolchevismo não foi apresentada exclusivamente em termos militares. Hitler considerava que a destruição do comunismo exigia uma transformação total do território ocupado. Não foi suficiente para derrotar o Exército Vermelho, era necessário eliminar as bases sociais e políticas que a sustentavam. Isto implicou desmantelar instituições, executar líderes, deportar populações e reconfigurar o espaço étnico do Oriente. As instruções que Hitler deu aos seus generais antes de Barbarossa refletem esta concessão. Em março de 1941, afirmou numa reunião privada que a guerra seria diferente de todas as anteriores, porque decidiria a existência ou aniquilação do povo alemão. A sua descrição do conflito como um choque existencial ligou a sobrevivência do Reich à destruição completa do Estado soviético. A presença do Pacto Molotov-Ribbentrop não alterou esta visão. Embora a Alemanha nazi e a União Soviética tenham cooperado temporariamente, trocado matérias-primas e dividido a Polônia, Hitler nunca percebeu este acordo como sinal de que o seu inimigo tinha mudado. Nas suas conversas com Joachim von Ribbentrop e outros diplomatas, repetiu que o pacto era um instrumento tático destinado a ganhar tempo. A falsa sensação de invencibilidade depois de dominar a Europa. A rápida expansão alemã entre 1939 e 1940 transformou completamente a percepção de Adolf Hitler sobre as suas próprias capacidades e o poder da Wehrmacht. A campanha polaca, resolvida em poucas semanas, foi apresentada como uma confirmação da superioridade das táticas alemãs baseadas na coordenação entre aviação, blindados e unidades motorizadas. Embora a invasão do país vizinho tivesse encontrado resistência em certos momentos, a derrota polaca parecia demonstrar que a Alemanha podia executar com precisão um blitzkrieg capaz de desmantelar os seus inimigos antes que estes reagissem. Essa vitória inicial, no entanto, seria o primeiro degrau numa escada que levaria Hitler a uma confiança desproporcionada. A invasão da Noruega e da Dinamarca, lançada em abril de 1940, reforçou essa impressão. Embora a campanha da Noruega tenha apresentado dificuldades logísticas e perdas navais significativas, Hitler concentrou-se apenas no resultado final. Um triunfo que garantiu o controlo alemão sobre as estratégicas rotas de ferro suecas. Para ele, cada vitória não era uma análise de riscos e limitações, mas uma reafirmação das suas decisões pessoais. Começou a confiar mais na sua intuição do que nos cálculos dos seus generais. A propaganda reforçou esta imagem ao retratá-lo como um líder visionário, cujo gênio militar foi superar erros cometidos por oficiais tradicionalistas. Mas o clímax desse sentimento de invencibilidade chegou com a campanha francesa na primavera de 1940. A queda do país, que resistira durante 4 anos durante a Primeira Guerra Mundial, foi interpretada por Hitler como a prova definitiva de que a sua estratégia era impecável.
A Wehrmacht passou pelas Ardenas, uma região considerada quase impenetrável pelo Estado-Maior francês, e cercou as forças aliadas com uma rapidez que apanhou Paris e Londres completamente de surpresa. O colapso francês em apenas 6 semanas foi um choque para o mundo e um triunfo pessoal para Hitler. Convencido de que se tinha provado um estratega superior a todos os líderes europeus, interpretou o sucesso como um sinal de destino. Este clima de euforia atingiu o seu auge com a expulsão britânica de Dunkerque e a ocupação de Paris. Apesar de a Grã-Bretanha continuar em guerra, Hitler acreditava que a ilha se renderia em breve. A Luftwaffe atacou Londres, mas o seu fracasso em colocar o Reino Unido de joelhos não foi interpretado por Hitler como um aviso sobre os limites do seu poder. Em vez disso, culpou os seus comandantes aéreos e fatores circunstanciais sem questionar a sua decisão estratégica mais ampla. A sua visão tornou-se mais rígida, enquanto os seus generais analisavam cuidadosamente os problemas logísticos e táticos. Ele agarrava-se à ideia de que a sua liderança pessoal era a chave para superar qualquer obstáculo. A conquista dos Países Baixos, Bélgica e Luxemburgo reforçou ainda mais esta ideia de supremacia. Estas campanhas, executadas com precisão e rapidez, demonstraram a capacidade alemã de coordenar ataques em múltiplas frentes. No entanto, também esconderam falhas graves que Hitler ignorou deliberadamente. A rapidez das operações gerou um desgaste considerável nos veículos blindados e nas divisões. As unidades de abastecimento trabalharam ao limite, e o comando alemão dependia de comunicações vulneráveis. Mas Hitler não prestou atenção a esses sinais. Focava-se apenas no resultado final, não no custo de a obter. Esta percepção de invencibilidade foi transferida para o nível internacional. Após a derrota francesa, Hitler acreditava que nenhuma potência no continente o poderia desafiar. Via a Alemanha como a peça central de uma nova ordem europeia em que países derrotados ou subjugados obedeceriam às suas diretivas. Os estados do eixo pareciam estar a consolidar-se. A Itália juntou-se formalmente à guerra, a Hungria, a Eslováquia e a Romênia aproximaram-se do Reich, e a União Soviética, através do pacto assinado em 1939, continuou a enviar matérias-primas vitais. Neste contexto, Hitler começou a pensar que a vitória final era inevitável. Essa confiança levou-o a ignorar os avisos do seu próprio ambiente. O resultado desta arrogância estratégica refletiu-se claramente no planeamento da invasão da União Soviética. Hitler não teve em conta uma análise profunda das dimensões geográficas do território soviético nem da capacidade industrial do inimigo. Ignorou relatos que mencionavam a dureza do clima, a resistência histórica do povo russo às invasões estrangeiras e a determinação do Estado soviético em reorganizar-se em caso de crise. Em vez de ver estes fatores como ameaças, considerava-os insignificantes perante a suposta força superior alemã. A vitória em França tornou-se um filtro que distorceu completamente a sua percepção do mundo. Mesmo dentro do alto comando alemão, alguns oficiais tentaram alertá-lo dos perigos envolvidos numa confrontação simultânea com a Grã-Bretanha e a URSS. Generais como Alfred Jodl e Erich von Manstein expressaram dúvidas quanto à possibilidade de sustentar uma campanha tão extensa. Outros recordavam que o exército alemão não era totalmente motorizado e dependia fortemente dos cavalos para transportar suprimentos, algo incompatível com uma blitzkrieg no leste. No entanto, Hitler rejeitou esses avisos. A sua autoconfiança tinha chegado a um ponto em que qualquer conselho que não correspondesse às suas convicções era considerado sinal de falta de fé ou visão estratégica. No final de 1940, quando Hitler assinou a Diretiva número 21, o documento que autorizava a invasão da União Soviética sob o nome de Operação Barbarossa, estava plenamente convencido de que a Alemanha tinha alcançado um nível inigualável de supremacia militar. Os sucessos na Europa Ocidental deram-lhe uma confiança desproporcionada que obscureceu qualquer análise racional. A guerra iminente não foi concebida como um desafio complexo, mas como o culminar natural de uma sequência de vitórias inevitáveis. Hitler acreditava que o Oriente seria conquistado tão rapidamente quanto o Ocidente. O erro de cálculo sobre a fraqueza soviética.
A decisão de Hitler de atacar a União Soviética em 1941 baseou-se num conjunto de percepções profundamente erradas sobre o estado real do Exército Vermelho, a sua capacidade industrial e a coesão política do regime de Stalin. A propaganda nazi já tinha construído há muito tempo uma imagem do poder soviético como uma estrutura corroída pela incompetência, corrupção e desorganização. Esta narrativa, que Hitler aceitou sem questionar, foi reforçada por relatórios de inteligência incompletos, preconceitos ideológicos e uma análise superficial dos efeitos das purgas stalinistas. Tudo convergiu para um diagnóstico fatal: a crença de que a URSS iria colapsar em poucas semanas. As grandes purgas de 1937 e 1938, ordenadas por Stalin, foram interpretadas em Berlim como prova irrefutável da fraqueza militar soviética. Entre os oficiais executados ou presos estavam os principais arquitetos da modernização do Exército Vermelho, incluindo Mikhail Tukhachevsky, um dos teóricos mais avançados da guerra mecanizada. Para Hitler e a Abwehr, este ato equivalia a uma autodestruição estratégica. A inteligência alemã concluiu que o Exército Vermelho tinha sido decapitado e que era liderado por comandantes medíocres, temerosos e desmotivados. As purgas também afetaram a percepção da disciplina interna soviética. Assumiu-se que o medo do regime era tão profundo que as tropas não teriam vontade de lutar. No entanto, esta leitura omitiu elementos essenciais. Embora as purgas tenham devastado o corpo de oficiais, a URSS iniciou imediatamente um processo de reorganização acelerada. Milhares de novos quadros militares foram promovidos e, embora inexperientes, mostraram lealdade absoluta ao regime. Além disso, a experiência soviética em conflitos como a Guerra Civil Espanhola e a Guerra de Inverno contra a Finlândia proporcionou um aprendizado intenso, que foi mal interpretado pela inteligência alemã. Os fracassos iniciais do Exército Vermelho na Finlândia foram apresentados como prova definitiva da sua incompetência. Mas Hitler não teve em conta adaptações posteriores, nem a capacidade soviética de absorver perdas e reestruturar rapidamente as suas forças. Outra percepção errada relacionada com a indústria soviética. A economia planeada de Stalin concentrou-se no desenvolvimento de setores-chave da produção pesada, incluindo siderurgias, maquinaria e armamento. A milhares de quilômetros a leste de Moscovo, nos Urais e na Sibéria Ocidental, grandes complexos industriais já estavam em funcionamento muito antes do início da guerra. A inteligência alemã subestimou gravemente estas capacidades, convencida de que a URSS era um país atrasado, incapaz de sustentar um conflito prolongado. Hitler partilhava este preconceito e acreditava que, ao capturar centros industriais ocidentais, o Estado soviético ficaria sem capacidade para produzir armas. O que ignorou foi a extraordinária capacidade soviética de mover fábricas inteiras para o interior, uma manobra que, uma vez iniciada a invasão, permitiria manter o fluxo de armas mesmo sob pressão extrema. Em Berlim, também se assumia que as nacionalidades não russas do Império Soviético se rebelariam em massa assim que começasse a invasão alemã. Hitler imaginava que ucranianos, bálticos, caucasianos e povos da Ásia Central odiavam tanto o regime de Stalin que acolheriam o exército alemão como um libertador. Esta crença ignorava a complexa relação entre estas minorias e a potência central soviética. Embora existisse descontentamento em várias regiões, a brutalidade da ocupação nazi dissipou rapidamente qualquer simpatia inicial. As políticas de confisco de alimentos, deportações e execuções em massa provaram que o Reich não tinha intenção respeitar a autonomia local. Em poucas semanas, essa expectativa de colaboração desapareceu. Outro erro decisivo foi a interpretação alemã do conflito entre a URSS e o Japão. Hitler acreditava que a derrota japonesa em Khalkhin Gol, em 1939, tinha enfraquecido a União Soviética no Extremo Oriente, forçando-a a manter grandes contingentes na Sibéria para impedir uma nova ofensiva japonesa. No entanto, Stalin garantiu a neutralidade japonesa através de negociações habilidosas, permitindo-lhe deslocar divisões experientes da Sibéria para a frente ocidental à medida que a Wehrmacht avançava sobre Moscovo.
A inteligência alemã não detetou este rearranjo estratégico, convencida de que o Japão abriria uma nova frente que dividiria as forças soviéticas. Esse cálculo falhado permitiu a Stalin empregar tropas-chave num momento crítico. A Abwehr e o Sicherheitsdienst também não compreendiam adequadamente o sistema político soviético. Hitler estava convencido de que um golpe interno ou desintegração administrativa era inevitável assim que as derrotas começaram. Mas a estrutura do regime de Stalin, baseada num aparato de controlo omnipresente e num sistema repressivo brutal, garantia coesão interna mesmo nas piores circunstâncias. A ameaça de punições drásticas, combinada com a narrativa de defender a pátria, fortaleceu o sentido de resistência coletiva. Enquanto Hitler esperava que o Estado soviético colapsasse por dentro, Stalin preparava uma mobilização total de recursos humanos e industriais. O erro de cálculo estendeu-se também ao moral do exército e da população. Hitler acreditava que os soldados soviéticos, mal alimentados e mal equipados, se renderiam em massa. Durante as primeiras semanas da invasão, os enormes bolsões de prisioneiros pareciam confirmar essa teoria, mas o que a inteligência alemã não compreendia era que o Estado soviético era capaz de reorganizar unidades inteiras em poucos dias, recrutar novos contingentes e transferir tropas de regiões remotas do país. O tamanho do território e a profundidade estratégica da URSS eram elementos que Hitler considerava irrelevantes. A Wehrmacht conseguiu derrotar divisões, mas não conseguiu derrotar a vastidão do país. Preconceitos ideológicos reforçaram estes erros. Hitler estava convencido de que os eslavos eram incapazes de inovar, resistir ou sustentar uma guerra a longo prazo. Esta crença profundamente racista levou a uma completa subestimação da capacidade soviética para projetar armas como o T-34 ou para desenvolver táticas defensivas eficazes. Quando os primeiros T-34 apareceram na linha da frente, muitos comandantes alemães ficaram surpreendidos com o seu poder de fogo, blindagem inclinada e manobrabilidade, conceitos que tinham sido ignorados em Berlim por não encaixarem na narrativa da inferioridade técnica soviética. Eventualmente, Hitler assumiu que a URSS carecia de líderes capazes. Mas Stalin, apesar das suas decisões catastróficas nos primeiros meses, demonstrou uma capacidade surpreendente para reorganizar a liderança militar, nomear comandantes eficazes e delegar autoridade em momentos críticos. A chegada de figuras como Georgy Zhukov à liderança operacional transformou o rumo do conflito. Estes factos contradiziam a imagem de um regime moribundo que Hitler esperava encontrar. A necessidade de recursos, petróleo, trigo e aço do Oriente. Para Hitler, a guerra contra a União Soviética não foi apenas motivada ideologicamente. Por detrás da retórica racial e do ódio ao bolchevismo, havia uma preocupação material que se tornara cada vez mais urgente: o acesso aos recursos naturais necessários para sustentar a máquina de guerra alemã. A economia do Terceiro Reich, apesar da sua aparência de força industrial, dependia de importações críticas que o bloqueio britânico ameaçava constantemente. Desde meados da década de 1930, os estrategas do regime identificaram 3 elementos essenciais para a sobrevivência do Reich: petróleo, cereais e aço. Todos eles, em números colossais, foram encontrados nas imensas extensões da União Soviética. Esta realidade transformou o Oriente num objetivo estratégico, cujo controle se tornou indispensável. A vulnerabilidade energética da Alemanha foi um dos problemas mais graves. Ao contrário de outras potências, o Reich não dispunha de grandes reservas de petróleo próprias e pouco a ver com os campos romenos de Ploiesti, cujos volumes eram claramente insuficientes para sustentar uma guerra prolongada. Embora a indústria química alemã tivesse desenvolvido combustíveis sintéticos a partir do carvão, a produção não conseguiu responder à crescente procura da Luftwaffe, tanques e veículos motorizados. Cada nova estação aumentava o consumo e as reservas nacionais estavam sob pressão constante. Para Hitler, a dependência do petróleo estrangeiro era uma ameaça estratégica que comprometia quaisquer planos de guerra em grande escala. Neste contexto, os depósitos soviéticos no Cáucaso emergiram como uma solução irresistível. Baku, Maikop e Grozny concentraram uma produção de petróleo capaz de transformar completamente as capacidades militares do Reich.
Desde a década de 1930, relatórios detalhados de economistas e geógrafos sublinharam que, sem acesso direto a estes recursos, a Alemanha nunca poderia igualar o poder dos Estados Unidos ou do Império Britânico. Mesmo antes de Barbarossa, o alto comando alemão discutia cenários em que a posse do Cáucaso se tornaria o centro de uma nova ordem econômica continental. Hitler via nela a chave para garantir a autossuficiência alemã durante décadas. O trigo ucraniano foi o segundo componente fundamental do projeto oriental. A região, conhecida pelas suas vastas terras negras, foi durante séculos uma das áreas agrícolas mais férteis do mundo. Stalin tinha-a tornado uma parte essencial do sistema de abastecimento soviético. Para os planeadores alemães, a conquista da Ucrânia resolveria um problema que a Alemanha vinha a arrastar desde antes da Primeira Guerra Mundial: a dependência das importações alimentares para sustentar a sua população e exércitos. Com o controle dos campos ucranianos, o Reich esperava alimentar milhões de soldados e civis sem recorrer a mercados externos. Hermann Göring, responsável pelo Plano Quadrienal, afirmou abertamente que a Ucrânia seria o pão do Reich, um território que teria de ser explorado sem restrições para sustentar uma guerra total. O aço e os minerais estratégicos representaram o terceiro pilar desta expansão. O Donbass, uma região industrial mineira-chave no leste da Ucrânia, era visto como uma fonte essencial de carvão metalúrgico e matérias-primas necessárias para a produção de armamento. Os líderes do Reich estavam convencidos de que a ocupação desta região reduziria significativamente a vulnerabilidade alemã ao bloqueio naval britânico. Os estudos econômicos realizados pelo Ministério do Armamento e pelo Estado-Maior indicaram que o controlo do Donbass poderia aumentar a produção industrial do Reich a níveis comparáveis aos das potências ocidentais. A estes fatores, juntou-se um elemento ainda mais estratégico: o medo constante de que a URSS, como aliada comercial temporária, cortasse o fornecimento de matérias-primas. Entre 1939 e 1941, o comércio germano-soviético forneceu à Alemanha óleo, cereais, manganês, crômio e algodão, todos essenciais para a indústria de guerra. No entanto, Hitler nunca viu esta troca como um pilar duradouro. Acreditava que Stalin a usava apenas para ganhar tempo enquanto reforçava o seu exército. Para ele, depender do inimigo ideológico por excelência era uma contradição intolerável. A única solução era conquistar esses recursos diretamente, eliminando qualquer dependência futura. O Estado-Maior alemão adotou estas ideias e começou a planear uma guerra cujo objetivo central era a extração e exploração sistemática dos recursos soviéticos. Em 1940, o Wirtschaftsstab Ost, Estado Econômico Oriental, produziu documentos detalhados explicando como a economia dos territórios conquistados deveria ser organizada. Estes planos não contemplavam apenas requisições em massa de alimentos, mas também a reativação imediata das minas e refinarias sob controle alemão. Milhares de especialistas em agricultura, mineração e transportes foram selecionados para acompanhar as tropas invasoras e garantir o máximo uso dos recursos desde os primeiros dias da ocupação. Dentro da lógica nazi, o uso da força não era um obstáculo moral, mas uma ferramenta inevitável. Os planeadores assumiram que a população local teria de ser subjugada, reduzida ou deslocada para garantir o desempenho econômico da região. Esperava-se que a Wehrmacht avançasse rapidamente, abrindo caminho para administradores civis que reorganizariam as áreas agrícolas e mineiras. Documentos internos falavam expressamente da morte por fome de milhões de pessoas devido ao desvio massivo de alimentos para a Alemanha. A exploração não era um subproduto da guerra, era um objetivo explícito. O petróleo, em particular, ocupava um lugar especial na visão de Hitler. A posse do Cáucaso era tão importante para ele que, mais tarde, ordenaria o desvio de forças cruciais para sul em meados do verão de 1942, sacrificando a ofensiva em direção a Moscovo para tentar capturar Maikop e Grozny. Esta decisão, que teria consequências desastrosas para o desenvolvimento da campanha, refletia a centralidade do fator energético na estratégia alemã. Mesmo antes da Barbarossa, Hitler repetiu aos seus generais que, sem o petróleo do Oriente, a Alemanha não poderia competir com as potências marítimas nem sustentar uma guerra prolongada.
O controle do trigo ucraniano também estava relacionado com um objetivo mais amplo: transformar a Alemanha numa potência continental independente da economia global. Hitler desejava que o Reich pudesse resistir a qualquer bloqueio, sanção ou crise internacional. Na sua opinião, a dieta da população alemã, a produção de pão, carne, manteiga e cerveja dependiam diretamente dos campos ucranianos. A autossuficiência alimentar era vista como uma questão de sobrevivência nacional. Ao mesmo tempo, a administração de ocupação planeava exportar o máximo possível da produção para a Alemanha, mesmo ao custo de fome local. Minérios e aço completavam esta equação. O Donbass não só deveria abastecer a indústria alemã, mas também privar a URSS de um dos seus centros vitais. Os estrategas nazis imaginavam uma União Soviética amputada industrialmente, incapaz de produzir tanques ou munições. A vitória militar, nesta lógica, dependia da destruição do aparelho produtivo soviético e da apropriação direta dos seus recursos. Impaciência estratégica: isolar a Grã-Bretanha. Após a derrota da França em junho de 1940, Hitler encontrou-se numa situação que, do seu ponto de vista, abriu uma oportunidade histórica. O continente europeu estava sob domínio alemão ou sob a influência direta do Reich. No entanto, o Reino Unido, longe de se render após a queda do seu aliado mais poderoso, decidiu resistir. A recusa britânica em aceitar uma paz negociada transformou completamente o cálculo estratégico alemão. Hitler estava convencido de que a Grã-Bretanha só mantinha a sua posição porque esperava que outra potência continental equilibrasse a ascensão do Reich. Nesta lógica, destruir a URSS significaria cortar as últimas esperanças da Grã-Bretanha, forçando finalmente Londres a capitular. Durante o outono de 1940, enquanto a Luftwaffe lançava ataques massivos a Londres, Coventry, Liverpool e outras cidades britânicas, Hitler assistiu, frustrado, enquanto as suas expectativas desapareciam. A Batalha de Inglaterra provou que a superioridade aérea alemã não era absoluta e que o Reino Unido estava disposto a lutar mesmo sob bombardeamentos intensos. O fracasso em vencer Londres não destruiu a confiança deles na vitória final, mas acentuou a sua impaciência. Hitler começou a procurar uma forma indireta de forçar o Reino Unido a abandonar a guerra e, nesse processo, a ideia de atacar a União Soviética surgiu com mais força. Em múltiplas reuniões com os seus generais, Hitler expressou a crença de que a única razão pela qual a Grã-Bretanha persistia na luta era a esperança de que a URSS em algum momento interviesse contra a Alemanha. Esta interpretação simplificou completamente a posição britânica, mas Hitler adotou-a como uma verdade inquestionável. Na sua perspectiva, se a Alemanha conseguisse destruir o regime de Stalin, o Reino Unido ficaria completamente isolado, sem aliados capazes de equilibrar o poder do Reich na Europa. Segundo esta lógica, o ataque à URSS não foi apenas uma operação ideológica e territorial, mas uma manobra para quebrar a vontade britânica. Hitler também interpretou o comportamento britânico como sinal de fraqueza estratégica. Via Londres como alguém a fazer uma aposta desesperada, confiante de que os Estados Unidos aumentariam o seu apoio. O presidente Roosevelt já tinha começado a fortalecer a indústria militar dos EUA e a enviar ajuda econômica e material através do programa Arsenal da Democracia. Hitler compreendia que o tempo era contra o Reich. Se esperasse demasiado, a capacidade industrial dos EUA poderia transformar o Reino Unido numa fortaleza inexpugnável. A invasão da URSS, portanto, foi também uma tentativa de impedir a consolidação desse eixo anglo-saxônico que ameaçava ultrapassar a Alemanha em recursos e produção. A partir do inverno de 1940, Hitler começou a pressionar o seu Estado-Maior para acelerar os preparativos para a Barbarossa. Era obcecado com a ideia de que a vitória devia acontecer antes de os Estados Unidos entrarem formalmente na guerra. O tempo, na sua calculadora estratégica, tornara-se um recurso tão crítico quanto o petróleo ou o aço. Cada mês que passava era interpretado como uma vantagem para os inimigos marítimos do Reich. A impaciência tornou-se uma força determinante. Hitler queria um golpe decisivo que remodelasse o mundo antes que o equilíbrio de poder se deslocasse contra ele. Ao mesmo tempo, o Führer via a Grã-Bretanha de uma perspectiva particular. Ao contrário da URSS,
Hitler não considerava o Reino Unido um inimigo ideológico absoluto. Reconheceu a sua herança imperial, a sua história militar e o seu estatuto de potência global. Em várias ocasiões, expressou a ideia de que a Inglaterra era uma nação germânica irmã que poderia um dia chegar a um acordo com a Alemanha. Segundo ele, o problema não era o povo britânico, mas o governo Churchill, que descreveu como um instrumento do capitalismo e, na sua retórica, dos interesses judaicos. Nesta visão distorcida, destruir a URSS eliminaria o suposto obstáculo que impedia esta reconciliação natural entre as potências europeias. As análises do alto comando alemão sobre o Reino Unido foram mais cautelosas. Alguns oficiais, como o almirante Erich Raeder, insistiam que a Kriegsmarine não tinha capacidade para cortar completamente as linhas de abastecimento britânicas. Outros salientaram que a resistência do Reino Unido não dependia apenas da URSS, mas do seu império global e da sua aliança com os Estados Unidos. No entanto, Hitler ignorou estes avisos. Estava convencido de que o Reino Unido só estava em dificuldades porque esperava uma mudança favorável no equilíbrio continental. Para ele, a destruição do poder soviético seria um golpe psicológico e geopolítico tão severo que Londres não teria outra escolha senão negociar. Essa crença foi reforçada quando Hitler ouviu relatos da diplomacia alemã em Madrid, Estocolmo e Tóquio. Várias embaixadas sugeriram que a moral britânica seria mantida enquanto Londres achasse que poderia atrair aliados no continente. Hitler interpretou estes relatos como confirmação da sua teoria. Na sua opinião, havia uma janela histórica que tinha de ser aproveitado. Enquanto a URSS permanecesse intacta, a Grã-Bretanha podia resistir indefinidamente. Se a URSS caísse, o isolamento britânico seria total. Um elemento psicológico também influenciou o seu raciocínio. Hitler acreditava que a guerra era um cenário dominado pela iniciativa e audácia. Nas suas conversas com Alfred Jodl e Wilhelm Keitel, afirmou que o Reich deve agir antes que os seus inimigos tomem a ofensiva. Via a história como uma luta entre potências em avanço e potências à espera, e estava determinado a não se tornar no segundo. O sino de emergência tocou em cada uma das suas decisões. A impaciência estratégica manifestou-se também na forma como Hitler planeou o calendário da invasão. Queria que a Barbarossa começasse o mais rapidamente possível, em 1941. No entanto, a necessidade de intervir nos Balcãs para ajudar a Itália atrasou a operação em várias semanas. Este revés irritou profundamente Hitler, que temia que uma ofensiva tardia reduzisse as hipóteses de conquistar Moscovo antes do inverno. Apesar desta preocupação, manteve a ordem de prosseguir. A sua convicção de que a URSS colapsaria rapidamente era tão forte que não considerou seriamente as consequências de um atraso no calendário. Mesmo perante sinais claros de que a Grã-Bretanha não estava disposta a render-se e que os Estados Unidos se aproximavam cada vez mais da guerra, Hitler manteve-se fiel à sua estratégia. Na sua opinião, a queda da URSS resolveria automaticamente todas as outras frentes. A guerra no norte de África, a disputa naval no Atlântico, os bombardeamentos à Alemanha e a resistência britânica eram, para ele, problemas secundários que desapareceriam após a vitória sobre Stalin. Desprezo pessoal por Stalin. Apesar da aparente cordialidade diplomática que envolveu o pacto Molotov-Ribbentrop em 1939, a relação de Hitler com Stalin foi sempre marcada por profundo desprezo pessoal. Para Hitler, o líder soviético não era um estadista com quem pudesse haver uma coexistência prolongada, mas um adversário temporário cuja utilidade se limitava a atrasar o inevitável confronto entre a Alemanha e a União Soviética. Esta visão condicionou todas as avaliações políticas do Führer sobre o Oriente. Enquanto os diplomatas alemães tentavam manter uma relação de cooperação estratégica, Hitler via em Stalin um bárbaro asiático, um líder que considerava brutal, primitivo e sem a suposta grandeza cultural que atribuía à liderança ocidental. Esta percepção profundamente racista influenciou diretamente o cálculo estratégico que levaria à Barbarossa. Quando a Alemanha e a URSS assinaram o Pacto de Não Agressão a 23 de agosto de 1939, a surpresa internacional foi enorme.
dois regimes ideologicamente opostos selaram um acordo que redefiniu o mapa europeu. Para Hitler, no entanto, este pacto não representou uma mudança de convicções. Concebeu-a unicamente como uma ferramenta tática necessária para evitar um conflito em duas frentes, enquanto derrotava a Polônia e se preparava para enfrentar a França e o Reino Unido. Stalin, do ponto de vista de Hitler, era um parceiro circunstancial que ele não respeitava nem temia em termos pessoais. Em reuniões privadas com o seu círculo próximo, Hitler descreveu o líder soviético como um ditador inculto, cuja autoridade era sustentada pelo terror, não pelo talento político. Esta visão alimentou a crença de que a URSS colapsaria rapidamente se a sua liderança fosse eliminada. Hitler estava convencido de que o regime soviético era uma estrutura artificial, sustentada unicamente pelo medo que Stalin impunha aos seus subordinados. Para ele, a URSS não era uma potência coesa, mas um gigante sem verdadeira base ideológica, governada por um homem que via como uma figura grotesca. Mesmo quando Stalin demonstrou uma notável capacidade de manobra diplomática, como dividindo a Polônia ou avançando sobre os países bálticos sem desencadear uma guerra com a Alemanha, Hitler interpretou tais ações como sinais de astúcia improvisada e não como resultado de cálculos políticos sofisticados. O desprezo pessoal intensificou-se quando Stalin tentou expandir a esfera de influência soviética através de negociações com Ribbentrop em 1940. Enquanto a Alemanha celebrava as suas vitórias na Europa Ocidental, Moscovo procurava redefinir acordos territoriais com o Reich. Em novembro desse ano, Molotov visitou Berlim para discutir a possibilidade de incorporar a URSS como o quarto membro do eixo. Hitler percebeu a visita como uma intrusão irritante. Molotov exigiu garantias sobre a Romênia, os Balcãs e o Estreito do Bósforo, levantando reivindicações que entravam em conflito direto com os interesses estratégicos alemães. A frieza com que Molotov rejeitava as evasivas alemãs enfureceu Hitler. Esse episódio reforçou a sua convicção de que Stalin era um parceiro arrogante que não compreendia o seu lugar na nova ordem europeia que Hitler tentava construir. A partir desse momento, as relações diplomáticas com a URSS tornaram-se um incômodo para Hitler. Sempre que Molotov enviava notas de protesto ou exigia direitos acordados no pacto, o Führer respondia com crescente irritação. Acreditava que Stalin estava a aproveitar o momento para expandir-se para a Europa de Leste, enquanto a Alemanha lutava contra a Grã-Bretanha. Tal comportamento, na sua opinião, só confirmou o que sempre acreditou, que a URSS não era um aliado fiável e que Stalin agia como um predador oportunista que tinha de ser travado antes que crescesse demasiado. A propaganda nazi acompanhou este processo de deterioração emocional. Embora a Alemanha mantivesse oficialmente uma relação de cooperação com a URSS, os meios de comunicação controlados por Goebbels nunca deixaram de retratar Stalin como um tirano sanguinário. Publicações alemãs mostraram imagens do líder soviético como um déspota oriental, rodeado por aparelhos repressivos. Esta representação reforçou na opinião pública a ideia de que Stalin era intrinsecamente incompatível com qualquer projeto europeu dominado pela Alemanha. Hitler, que consumia diariamente relatórios de propaganda, via nestas representações uma confirmação do seu próprio ódio pessoal. O desprezo tornou-se ainda mais profundo quando Hitler avaliou o desempenho soviético na Guerra de Inverno contra a Finlândia. Na sua interpretação, erros táticos soviéticos e a brutalidade das operações confirmaram que Stalin estava incapaz de liderar um exército moderno. Embora a realidade fosse mais complexa, Hitler ficou convencido de que Stalin estava a gerir um estado desajeitado, desordeiro e vulnerável. Esta percepção não só reforçou a decisão de invadir, como cimentou a crença de que Stalin não tinha vontade ou capacidade para resistir a uma ofensiva em grande escala. Um elemento que intensificou esse desprezo foi a própria personalidade de Hitler. O Führer admirava profundamente líderes que considerava fortes, carismáticos ou próximos da sua própria visão de poder. Tinha particular respeito por Mussolini, por alguns generais do Estado-Maior alemão e, surpreendentemente, por figuras britânicas como Churchill ou mesmo pelo Império Britânico como um todo. Em contraste, via Stalin como um líder de origens humildes, sem formação intelectual ocidental
e sem a grandeza estética ou cultural que Hitler considerava indispensável num chefe de Estado. O conselho dos seus generais e o erro de consenso. À medida que Hitler avançava com a decisão de atacar a União Soviética, o ambiente militar à sua volta começou a transformar-se num espaço onde a dissidência se tornava cada vez mais difícil. A autoridade do Führer tinha se consolidado totalmente após as vitórias na Polônia, Escandinávia e especialmente França. Esse sucesso militar esmagador criou um ambiente de reverência em que muitos comandantes seniores da Wehrmacht adotaram uma postura mais acolhedora. Mesmo aqueles que tinham reservas ou dúvidas estratégicas escolheram silenciar ou suavizar as suas objeções, convencidos de que opor-se diretamente seria inútil ou perigoso. Assim, formou-se um consenso interno que não resultou de uma análise, mas de uma submissão voluntária a uma visão que Hitler impôs de forma cada vez mais categórica. O processo de deterioração do debate militar começou há algum tempo. Desde 1938, quando Hitler demitiu o ministro da Defesa Werner von Blomberg e o comandante-em-chefe do exército Werner von Fritsch, a liderança militar alemã perdeu duas vozes com autoridade suficiente para enfrentar o poder político. A sua substituição por figuras mais dóceis, como Wilhelm Keitel no Oberkommando da Wehrmacht, marcou um ponto de viragem. Keitel, frequentemente descrito pelos seus colegas como um profissional, sim, meu Führer, evitou qualquer confronto direto com Hitler. O seu papel, mais do que aconselhar, era validar as decisões já tomadas. Essa atitude foi se filtrando progressivamente para outros níveis de comando. Quando Hitler apresentou pela primeira vez a ideia de uma invasão em larga escala da União Soviética no final de julho de 1940, o exército alemão não reagiu com a cautela que um projeto de tal magnitude exigia. Em vez de levantar objeções estruturais, muitos oficiais foram influenciados pelo entusiasmo gerado pelas recentes vitórias. O general Franz Halder, chefe do Estado-Maior do Exército, inicialmente mostrou reservas, mas rapidamente se alinhou com o otimismo predominante. Halder ficou impressionado com a rapidez com que a França caiu e, embora conhecesse as limitações logísticas do exército alemão, subestimou a profundidade estratégica soviética. No seu diário, Halder escreveu em dezembro de 1940 que a URSS poderia ser derrotada em cerca de 8 semanas. Esse cálculo reforçou a ilusão de uma blitzkrieg. Os comandantes dos grupos de exércitos também contribuíram para o consenso. Wilhelm von Lieb, Gerd von Rundstedt e Fedor von Bock aceitaram a tese de que o Exército Vermelho estava enfraquecido pelas purgas e não ofereceria resistência prolongada. Embora alguns expressassem dúvidas sobre a extensão do território soviético ou a capacidade da Wehrmacht para sustentar linhas de abastecimento tão longas, a maioria concordou que o ataque deveria ser executado o mais rapidamente possível, antes de recuperar o poder militar soviético. Estas discussões não ocorreram num clima de confronto analítico, mas sob a influência de uma liderança carismática e autoritária que esperava total adesão. A Luftwaffe, liderada por Hermann Göring, reforçou esse otimismo. Göring afirmava que aviões alemães destruiriam as principais forças aéreas soviéticas em poucos dias, tal como dominavam os céus da Polônia e de França. Era ignorante, como muitos outros, da verdadeira dimensão da força aérea soviética e da capacidade industrial de que dispunha. As suas promessas ajudaram a reforçar a ilusão de que a URSS era um gigante de barro. Os relatórios da Abwehr, liderados por Wilhelm Canaris, acrescentaram um componente perigoso ao consenso. A inteligência alemã, enfraquecida por preconceitos raciais e ideológicos, transmitia informações incompletas ou erradas sobre a estrutura militar soviética, a qualidade do seu armamento e a força das suas defesas. Hitler usou estes relatórios para reforçar as suas próprias crenças, selecionando apenas os dados que correspondiam à sua visão da fraqueza soviética. Canaris, que pessoalmente tinha reservas quanto à guerra contra a URSS, nunca ousou apresentar uma análise frontalmente oposta. As suas críticas, discretas e fragmentadas, foram diluídas num mar de otimismo. O contexto ideológico também desempenhou um papel decisivo na formação do consenso. A doutrina nazi insistia na inferioridade racial dos eslavos e apresentava a URSS como um estado artificial sustentado apenas por uma elite judaica corrupta.
Muitos oficiais, mesmo aqueles que não partilhavam totalmente a ideologia do regime, tinham sido expostos a tal propaganda durante anos. Essa influência subconsciente moldou as suas percepções estratégicas, levando-os a subestimar um inimigo que, na realidade, possuía imensos recursos humanos, territoriais e industriais. Apesar da experiência da Guerra de Inverno, poucos oficiais ousaram afirmá-lo claramente. O Exército Vermelho podia aprender, adaptar-se e responder com uma força muito maior do que se acreditava anteriormente. A ausência de dissidência eficaz tornou-se uma característica estrutural do alto comando alemão. Hitler tinha alcançado algo que nenhum líder militar prudente consideraria desejável: rodear-se de conselheiros que repetissem o seu pensamento. Quando alguém tentou levantar objeções sérias, como o general Erich Marx, que avisou que a campanha no leste exigiria um esforço logístico e humano muito maior do que o antecipado, as suas observações foram descartadas ou ignoradas. A máquina de tomada de decisão já não operava com critérios racionais. Operava sob uma lógica emocional alimentada pela figura do Führer. Talvez o exemplo mais revelador de este erro coletivo foi a última reunião de 18 de dezembro de 1940, quando Hitler apresentou a Diretiva número 21, o documento oficial que ordenava a preparação da Operação Barbarossa. Nessa reunião, Hitler explicou a sua intenção de destruir a URSS numa campanha curta e decisiva. A maioria dos presentes aceitou essa premissa sem questionar. Nem Halder, nem Brauchitsch, nem Rundstedt, nem Bock exigiram uma análise mais profunda do clima, do terreno, da logística ou da capacidade industrial soviética. O consenso substituiu o debate. O que deveria ser uma discussão estratégica tornou-se uma confirmação ritual de uma decisão já tomada. O desejo de repetir o sucesso de Napoleão sem aprender com ele. Na mente de Hitler, a grandeza histórica estava intimamente ligada à dominação do continente europeu. Desde os seus primeiros anos no poder, via o seu próprio papel como a continuação de uma longa linhagem de conquistadores que tentaram reorganizar a ordem política europeia pela força. Essa visão, alimentada pela sua obsessão pela história militar, levou-o inevitavelmente a comparar a sua figura com a de Napoleão Bonaparte, cujo império atingira uma extensão sem precedentes antes de desmoronar-se nas estepes russas. Hitler estava determinado a evitar esse destino, mas, paradoxalmente, na tentativa de corrigir os erros de Napoleão, acabou por os repetir, movido por uma mistura de ambição pessoal e ignorância das realidades do terreno oriental. O interesse de Hitler na campanha napoleônica na Rússia não era superficial. Conhecia a história em termos gerais e usava-a como referência nas suas conversas. Considerava que Napoleão tinha sido um gênio militar que, no entanto, falhou devido a erros circunstanciais e porque não compreendia a necessidade de destruir completamente o centro político russo antes de avançar para territórios mais profundos. Na sua perspectiva, a derrota francesa tinha sido resultado da falta de decisão estratégica em momentos cruciais e não do poder intrínseco do Império Russo. Essa interpretação simplificada tornou-se um ponto de partida fundamental para a sua própria visão de uma guerra futura no Oriente. Hitler acreditava que, ao contrário de Napoleão, possuía elementos que garantiriam o sucesso. Uma Alemanha industrializada, uma Wehrmacht altamente mecanizada, uma Luftwaffe moderna e um planeamento que supostamente aprendera com os erros franceses. No entanto, tudo isto assentou numa série de mal-entendidos. A primeira delas foi a subestimação das distâncias russas. Hitler estava convencido de que a mobilidade das suas divisões blindadas lhe permitiria avançar com uma velocidade que Napoleão nunca poderia imaginar. Na sua visão, a combinação de tanques, aviação tática e comunicações por rádio transformaria a campanha numa rápida viagem por territórios supostamente indefesos. Ele não compreendia que a vastidão do espaço russo permanecia essencialmente o mesmo inimigo que tinha destruído os exércitos napoleônicos. O tempo foi outro fator decisivo que Hitler interpretou superficialmente. Embora mencionasse frequentemente o inverno russo como o carrasco do exército napoleônico, afirmava que a sua ofensiva seria tão rápida que a Wehrmacht chegaria a Moscovo antes que o frio se tornasse um problema. A experiência francesa parecia, na sua avaliação, um detalhe histórico irrelevante.
A ideia central era que a campanha deveria ser resolvida em poucos meses. Não havia planos sérios para abastecimentos de inverno ou operações prolongadas. Esta confiança extrema numa vitória relâmpago levou-o a ignorar os avisos internos e a ignorar relatos sobre a verdadeira severidade do clima nas estepes orientais. A logística também era um elemento que Hitler pensava ter aperfeiçoado em relação a Napoleão. Considerava que a infraestrutura alemã era superior à do início do século XIX e que o seu exército estava melhor equipado para manter o ritmo de avanço. No entanto, a realidade era que a Wehrmacht dependia fortemente dos cavalos para o transporte de suprimentos e de caminhos de ferro com bitolas incompatíveis com as soviéticas. Estas dificuldades estruturais, que tinham sido um obstáculo para Napoleão, mantiveram-se quase idênticas em 1941. A ideia de que a história não se repetiria ignorava o facto de que as limitações logísticas de um invasor na Rússia não tinham sido transformadas tão radicalmente como Hitler imaginava. Outra má interpretação foi a crença de que a conquista de Moscovo seria decisiva. Hitler via na capital soviética o equivalente a Paris nas campanhas napoleônicas, um centro político cuja queda causaria o colapso do inimigo. Acreditava firmemente que, se conseguisse capturar Moscovo antes do inverno, o regime de Stalin desmoronaria e a resistência desapareceria. Esta ideia levou-o a concentrar-se obsessivamente na direção central do avanço, negligenciando flancos e territórios cuja importância estratégica era, na verdade, igual ou maior. Para Hitler, Moscovo era um símbolo. A sua captura representaria um triunfo pessoal comparável ao que Napoleão nunca conseguiu consolidar. Mas, tal como em 1812, a capital russa não funcionava como um ponto de ruptura único para a estrutura militar e administrativa do Estado. Quanto à retirada estratégica russa, Hitler também acreditava ter aprendido com Napoleão. Sabia que os russos tinham aplicado táticas de terra queimada e tinham recuado voluntariamente para esticar as linhas de abastecimento francesas. No entanto, ignorou o facto de que o Exército Vermelho poderia repetir essa estratégia. Estava convencido de que os soviéticos não teriam coesão suficiente para organizar uma retirada profunda e que o pânico os dominaria após as primeiras derrotas. A realidade provou o contrário. As tropas soviéticas destruíram infraestruturas, evacuaram fábricas e retiraram-se de forma ordenada em múltiplos setores, forçando a Wehrmacht a percorrer centenas de quilômetros sem obter uma vitória definitiva. Hitler também interpretou o problema napoleônico das múltiplas direções de avanço a partir de um ponto de vista extremamente simplificado. Afirmou que Napoleão tinha dispersado as suas forças e que, em vez disso, manteria um eixo principal sólido. No entanto, quando Barbarossa começou, a estratégia alemã fragmentou-se em 3 grandes grupos de exércitos que avançavam em direção a objetivos diferentes países, como Leningrado, Moscovo e Kiev, competiam por recursos e prioridades. Esta dispersão, essencialmente idêntica à francesa, enfraqueceu a ofensiva desde o início. Hitler, convencido da sua capacidade de corrigir os erros dos outros, acabou por reproduzir quase todos os fracassos clássicos das invasões ocidentais à Rússia. A nível psicológico, a comparação com Napoleão alimentou uma ambição pessoal excessiva. Hitler via a campanha no leste como a oportunidade máxima para fixar o seu lugar na história. A derrota de Stalin seria, na sua perspectiva, o culminar de um destino que superaria o de qualquer governante europeu anterior. Essa necessidade de transcendência transformou a campanha num projeto emocional, movido mais pela busca da glória histórica do que por uma análise racional das capacidades do inimigo. Acreditava que a sua vitória provaria ao mundo que a Alemanha era a legítima herdeira dos grandes impérios europeus e que ele próprio era um líder superior aos corsos. A história, na sua imaginação, tinha de ser corrigida pela sua mão. No entanto, embora Hitler compreendesse superficialmente os erros napoleônicos, não compreendia a essência do fracasso francês. A impossibilidade de subjugar totalmente um adversário vasto e resiliente, disposto a sacrificar recursos humanos e materiais numa escala que os invasores subestimavam. Esse núcleo histórico foi repetido em 1941. A necessidade política de uma nova vitória. Em 1941, o regime nazi enfrentava um paradoxo silencioso.
Tinha alcançado o domínio militar mais impressionante da sua história, mas ao mesmo tempo começava a mostrar sinais de tensão interna que podia pôr em risco a estabilidade política do Reich. Por detrás da fachada de prosperidade e triunfo absoluto, a Alemanha estava a experienciar uma perda econômica, sobrecarga industrial e pressão social que Hitler compreendia melhor do que admitia publicamente. Para manter a coesão do regime, precisava de uma nova vitória de proporções gigantescas, um triunfo capaz de reforçar a sua autoridade, revitalizar a moral nacional e garantir a continuidade do projeto nacional socialista. Essa necessidade política tornou-se uma força determinante que empurrou o Führer para a invasão da União Soviética. O primeiro elemento de tensão foi econômico. A economia de guerra alemã, embora poderosa, estava longe de ser autossuficiente. O uso intensivo de recursos para campanhas na Polônia, Noruega, Países Baixos, Bélgica e França deixou déficits preocupantes. A indústria química teve dificuldades em produzir combustíveis sintéticos suficientes, as reservas de borracha eram insuficientes e a produção de aço não conseguia sustentar todas as exigências militares e civis. O bloqueio britânico agravou a situação, aumentando custos e criando gargalos em setores estratégicos. Os economistas do Reich reportaram a Göring, que por sua vez informou Hitler que sem acesso a novas fontes de recursos, a economia alemã poderia começar a estagnar. Essa perspectiva era intolerável para um regime cuja legitimidade dependia da expansão contínua. O segundo fator de pressão foi político. Após a vitória sobre França, o prestígio de Hitler atingiu níveis sem precedentes. Mas com o passar dos meses, essa euforia inicial começou a dissipar-se. A população alemã, embora largamente protegida do impacto direto da guerra, começava a sentir o peso do conflito. Racionamento, restrições alimentares, longas horas de trabalho e uma militarização crescente da vida cotidiana. O sucesso do regime dependia de estes sacrifícios serem justificados por novos avanços. Hitler temia que um impasse militar alimentasse dúvidas internas, fomentasse críticas veladas entre as elites e permitisse que tensões enterradas, especialmente dentro das forças armadas, viessem à tona. A conquista da URSS, neste contexto, foi apresentada como a solução para tudo: mais comida, mais recursos, mais prestígio. A liderança nazi também enfrentava um problema estrutural. A guerra tinha se tornado um motor político indispensável. O regime foi construído sobre a ideia de mudança constante, transformação perpétua e expansão territorial. Sem guerra, o nacionalsocialismo perdeu o seu ímpeto interno. Hitler sabia disso. Prometeu grandeza e expansão ao povo alemão. Parar significava trair esse projeto. A propaganda enfatizava continuamente que a Alemanha era uma nação destinada a conquistar, não a administrar um status quo. Esta ideologia expansionista exigia uma ação permanente, e a única direção possível era o Oriente. A URSS representava o cenário ideal para projetar esta narrativa de inevitabilidade histórica. Ao mesmo tempo, Hitler percebeu que a sua relação com o exército exigia um novo sucesso para consolidar a sua autoridade absoluta. Embora as vitórias de 1939 e 1940 tenham reforçado a sua imagem de estratega gênio, muitos generais ainda tinham reservas quanto à sua intervenção direta nos assuntos militares. Para Hitler, derrotar a União Soviética seria o triunfo definitivo que o colocaria num pedestal inalcançável, mesmo dentro das fileiras da Wehrmacht. Um enorme sucesso silenciaria qualquer crítica interna e garantiria que a elite militar se submetesse completamente à sua liderança. A campanha no Oriente tornou-se assim uma ferramenta política para reafirmar a sua supremacia institucional. Outro fator importante foi o impacto psicológico das dúvidas internacionais. Hitler sabia que os Estados Unidos estavam cada vez mais próximos da guerra. O Lend-Lease Act, aprovado em março de 1941, permitiu à administração Roosevelt enviar grandes suprimentos ao Reino Unido e a qualquer nação que considerasse vital para a defesa americana. Hitler interpretou isto como um sinal de que o tempo estava contra ele. Se a Alemanha não alcançasse uma vitória decisiva antes dos Estados Unidos se envolverem plenamente, o equilíbrio global poderia tornar-se irreversível.
uma campanha rápida e vitoriosa no leste não só enfraqueceria o Reino Unido, como mostraria a Washington que o Reich era uma potência invencível. Na mente de Hitler, uma demonstração esmagadora de força era a melhor forma de evitar um confronto direto com os Estados Unidos, ou, pelo menos, de o atrasar. A política interna também alimentou a urgência. À medida que 1941 avançava, Goebbels informou Hitler que o moral público começava a mostrar sinais de fadiga. Embora a propaganda ainda fosse eficaz, não podia substituir indefinidamente os efeitos psicológicos do racionamento, das longas listas de recrutamento e da incerteza quanto ao futuro. A sociedade alemã precisava de um novo marco épico, um evento que superasse tudo o que tinha ocorrido antes e justificasse os crescentes sacrifícios. A Barbarossa prometeu tornar-se essa fonte de revitalização nacional. O aparelho do Partido Nazi partilhou esta interpretação. Os líderes regionais relataram a Berlim que a população começava a questionar quando terminaria a guerra. A resposta oficial, repetida em discursos e jornais, foi que a guerra terminaria quando a Alemanha atingisse o seu destino histórico, a conquista do espaço habitacional no leste. O partido que transformara o expansionismo num dogma não podia recuar sem arriscar a sua própria legitimidade. A nível pessoal, Hitler também enfrentou a pressão psicológica de provar que a sua liderança não foi resultado de sorte ou circunstâncias excepcionais, mas sim de uma visão histórica superior. A invasão da URSS foi para ele o teste supremo. Uma vitória no Oriente cimentaria para sempre o seu legado, elevando-o ao nível dos grandes conquistadores que admirava e superando até o fracasso final de Napoleão. A campanha tornou-se, assim, um palco onde a sua ambição política e a sua busca pela transcendência ficaram inseparavelmente unidas. Uma vitória no leste era a única forma de compensar essa incapacidade e de mostrar que o Reich tinha a iniciativa. Cada dia sem uma vitória monumental era, para Hitler, um dia em que o seu prestígio podia ser enfraquecido. A sua necessidade política de reafirmação transformou-se, em poucos meses, numa motivação estratégica que impulsionou o ataque. O fator psicológico, impaciência e arrogância extrema. O avanço vertiginoso da Alemanha entre 1939 e 1940 não só transformou o mapa da Europa, também transformou a mente de Adolf Hitler. Vitórias consecutivas reforçaram nele a crença de que a sua intuição estratégica era infalível, de que possuía uma compreensão maior do destino histórico do que qualquer general ou estadista do seu tempo. Essa convicção, alimentada por anos de propaganda, bajulação e ausência de contraditores reais, criou um clima psicológico onde a impulsividade e o desprezo pela análise racional se combinaram numa forma perigosa de arrogância. Em 1941, Hitler já não agia como um líder calculador de riscos, agia como alguém convencido de que a própria história jogava a seu favor. Desde os primeiros anos do seu governo, Hitler mostrou tendência para confiar excessivamente no seu instinto. Após o sucesso na Renânia em 1936, onde desobedeceu aos conselhos de vários generais, começou a convencer-se de que decisões ousadas seriam sempre recompensadas. A anexação da Áustria em 1938, executada sem oposição militar, reforçou essa percepção. O desmembramento da Checoslováquia, conseguido através de pressão diplomática, parece ter confirmado na sua mente a ideia de que as potências ocidentais não tinham vontade de o enfrentar. Esta cadeia de decisões reforçou a sua convicção de que possuía um instinto político-militar superior a qualquer cálculo técnico. A vitória sobre a França foi o ponto de viragem psicológico definitivo. Hitler interpretou esse triunfo não só como conquista militar, mas como a prova final de que a providência estava do seu lado. A França, a potência vitoriosa na Primeira Guerra Mundial, caiu em 6 semanas. Na sua perspectiva, isto não era apenas fruto da estratégia alemã, mas o cumprimento de um destino histórico. A partir desse momento, começou a falar de si próprio como um instrumento da história, alguém chamado a reorganizar a Europa segundo princípios raciais e geopolíticos que considerava indiscutíveis. Esta visão quase messiânica empurrou-o para uma confiança transbordante, onde os avisos se tornavam um obstáculo e a prudência um sinal de fraqueza.
Essa confiança rapidamente se transformou em impaciência. Hitler não podia tolerar a ideia de estar na defensiva ou de se ver envolvido numa guerra prolongada que desgastaria o moral alemão. Considerava que a única forma de manter a iniciativa era através de golpes rápidos e decisivos. Qualquer atraso, qualquer pausa estratégica irritava-o profundamente. Nas suas reuniões diárias com Keitel e Jodl, insistia que a Alemanha devia agir antes que os seus inimigos tivessem tempo para se reorganizar. Acreditava que a história favorecia aqueles que atacavam primeiro e com coragem. A convicção de que estava a viver um momento histórico irrepetível alimentava o seu desprezo pelos avisos que surgiam do Estado-Maior. Generais que tinham analisado cuidadosamente campanhas extensas, condições meteorológicas extremas ou desafios logísticos eram impacientemente dispensados. Hitler lembrou-lhes repetidamente que eles próprios estavam errados ao alertar contra a invasão de França ou a intervenção na Noruega. A realidade para ele era simples. Ele tinha razão e eles tinham duvidado. Essa lógica eliminou a possibilidade de um debate sincero dentro da Wehrmacht. O seu círculo militar aprendeu que contradizê-lo, além de ser inútil, podia ser interpretado como falta de lealdade. O Führer também começou a identificar quaisquer objeções como um ataque pessoal. Na sua mentalidade, os verdadeiros grandes líderes tinham de ignorar a cautela e agir guiados por um impulso superior. Este pensamento levou-o a subestimar informações que não correspondiam às suas crenças. Relatórios sobre o tamanho do Exército Vermelho, dados sobre o tempo no leste, avisos nas estradas soviéticas, cálculos sobre o desgaste dos veículos, sinais de que a URSS estava a mobilizar milhões de homens. Hitler interpretou estes avisos como exageros ou tentativas de minar a sua determinação. A arrogância também o levou a um profundo desprezo pelos seus inimigos. Hitler estava convencido de que Stalin não possuía a habilidade militar necessária para liderar uma defesa eficaz. Imaginava que o líder soviético colapsaria sob pressão, incapaz de manter a coesão interna do regime. Na sua perspectiva, a URSS era um estado artificial, governado por uma elite que considerava etnicamente inferior e politicamente incompetente. Esta perspectiva, baseada no preconceito racial, eliminou qualquer possibilidade de avaliar corretamente a capacidade soviética de resistir. Hitler não considerou a ideia de que a URSS pudesse reorganizar-se, evacuar indústrias, mobilizar milhões de soldados ou formar novas unidades em poucas semanas. A sua arrogância manifestava-se também na forma como concebia a guerra moderna. Hitler afirmava que a vontade era o fator decisivo em qualquer conflito. Estava convencido de que a moral e a determinação alemãs superariam qualquer desvantagem material. Esta crença, que funcionava em campanhas curtas e contra inimigos surpreendidos, tornava-se perigosa quando se enfrentava um adversário com vastas reservas humanas e território quase infinito. A noção de que a Wehrmacht podia impor a sua vontade em qualquer circunstância levou-o a ignorar completamente a verdadeira magnitude do desafio colocado pela URSS. Um elemento que reforçava esta autoconfiança era o isolamento emocional em que Hitler vivia. Ao longo dos anos, o seu círculo de amigos próximos foi reduzido a figuras que, por interesse ou convicção, reforçavam o seu ego. Göring, Keitel, Ribbentrop e outros membros do regime alimentavam constantemente a imagem de Hitler como um gênio militar sem igual. As poucas vozes críticas, como as de alguns generais veteranos, foram marginalizadas, reformadas ou deslocadas. O resultado foi um ambiente onde o feedback real praticamente desapareceu. Hitler vivia rodeado pelos ecos da sua própria voz. A impaciência, por outro lado, tornou-se uma característica dominante da sua personalidade. Cada dia que passava sem uma operação decisiva era, para ele, um dia desperdiçado. Temia que os seus inimigos se tornassem mais fortes e que a janela histórica que pensava ter se fechasse. Esta urgência psicológica levou-o a acelerar os preparativos para Barbarossa, mesmo quando a situação nos Balcãs obrigou a atrasar o ataque. Insistiu em manter o calendário original, ou seja, junho de 1941, apesar de os seus generais terem avisado que o tempo para a ofensiva estava perigosamente encurtado.
Para Hitler, qualquer atraso era intolerável. Acreditava que a vitória estava garantida desde que agisse de forma decisiva. A consequência é inevitável, a guerra que selou a sua destruição. Quando Hitler assinou a Diretiva número 21 a 18 de dezembro de 1940, ordenando oficialmente a preparação da Operação Barbarossa, o rumo da guerra mudou irreversivelmente. Esse documento, concebido para destruir a União Soviética numa campanha rápida, condensou todas as ilusões, preconceitos e erros que alimentaram a decisão. A partir desse momento, a invasão do Oriente deixou de ser um plano teórico e tornou-se o eixo absoluto da estratégia do Terceiro Reich. Com ele, Hitler iniciou um conflito gigantesco que não só transformaria o mapa europeu, como também selaria, desde a sua origem, a queda do regime nazi. A Operação Barbarossa foi concebida como um golpe devastador. Hitler ordenou que o ataque começasse na primavera de 1941 e que a campanha durasse no máximo 3 ou 4 meses. A sua visão era simples: destruir o Exército Vermelho na fronteira, ocupar os centros industriais da Ucrânia e do oeste da Rússia, tomar Moscovo antes do inverno e eliminar o regime soviético num único movimento decisivo. O plano baseava-se na premissa de que o inimigo colapsaria devido à sua própria fraqueza. O que não foi contemplado foi a possibilidade de a URSS resistir, reorganizar as suas forças e prolongar a guerra para além da capacidade logística alemã. A dimensão da implantação inicial refletia a ambição da operação. 3 milhões de soldados alemães e quase 1 milhão de homens dos exércitos aliados atravessaram a fronteira a 22 de junho de 1941. Foi a maior invasão militar alguma vez realizada até então. A Luftwaffe destruiu centenas de aeronaves soviéticas no terreno durante as primeiras horas, e as unidades blindadas avançaram rapidamente para o território. À primeira vista, parecia que todas as previsões alemãs estavam confirmadas. A linha defensiva soviética estava quebrada, milhares de soldados capturados e grandes cidades caíam rapidamente. Hitler interpretou estes reveses não como falhas estratégicas, mas como um problema de vontade. À medida que a situação se agravava, assumiu um controle cada vez mais direto sobre as operações militares, retirando autonomia aos seus generais e ordenando-lhes que resistissem a posições indefensáveis. Esta interferência agravou ainda mais a crise. A insistência em não recuar levou a perdas catastróficas nos meses seguintes. O que tinha começado como uma campanha ofensiva transformou-se numa guerra de desgaste que a Alemanha nunca poderia vencer. A invasão da URSS teve também consequências colossais no plano internacional. A abertura de uma frente oriental gigantesca permitiu à Grã-Bretanha recuperar e fortalecer a sua posição estratégica. Além disso, a extrema brutalidade com que as tropas alemãs ocuparam territórios soviéticos alimentou uma resistência feroz que nunca foi extinta. E quando o Japão atacou Pearl Harbor em dezembro de 1941, Hitler declarou guerra aos Estados Unidos, abrindo uma terceira frente que transformou o conflito numa guerra total impossível para a economia alemã sustentar. No final de 1941, menos de 6 meses após o início da Barbarossa, a Alemanha encontrava-se presa numa guerra que não planeava sustentar. O inimigo não tinha colapsado. A Wehrmacht estava exausta e o Reich enfrentava pela primeira vez a possibilidade real de derrota estratégica. A campanha que Hitler concebeu como o golpe final para consolidar o seu poder acabou por se tornar o ponto de viragem que selou a destruição do Terceiro Reich.